Seto Academy Join the Pack apresenta um mundo completamente maluco, onde humanos são a minoria absoluta e a escola é dominada por animais antropomórficos de todas as espécies. É nesse cenário caótico que conhecemos Jin Mazama, um garoto que simplesmente odeia animais. Ele não suporta barulho, cheiro, comportamento e tudo que envolve criaturas que não sejam humanas. Ironicamente, ele é um dos poucos humanos matriculados na Academia Seton. A história começa mostrando a dificuldade de Jin em sobreviver ao cotidiano escolar. Corredores viram a selva, literalmente, aulas de educação física viram disputas predatórias, intervalos são território das espécies dominantes. Mas tudo muda quando ele cruza o caminho de Hanka Okami, uma loba pequena, imperativa e absolutamente carente que imediatamente decide que Jin agora faz parte de sua matilha. Hanka é uma das figuras centrais da comédia do anime, ela é a última loba da escola, luta para ser respeitada entre outras espécies e possui inocência que o torna tão irritante quanto adorável. A dinâmica entre ela e Jin é o coração do começo da história, Jin tentando fugir de qualquer contato animal e Hanka tentando incluí-la em tudo, desde atividades em grupo até brigas territoriais entre bichos. No meio dessa loucura aparece Hitomi Hino, uma das poucas humanas na escola e a paixão de Jin. Diferente dele, Hitomi se dá bem com todos, inclusive com Hanka, e acaba ficando presa nas encrencas que surgem. A partir daí, o anime leva o público por uma sequência constante de situações absurdas, lutas por liderança, hábitos naturais de cada espécie causando caos total e clubes escolares que misturam animais que jamais deveriam viver juntos. Então basicamente esse começo apresenta o tom geral da obra, uma comédia exagerada, cheia de sátira sobre comportamento animal, dinâmica de grupos e instintos selvagens colocados dentro de uma escola. Tudo é feito para evidenciar o contraste entre Jin, que só quer paz, e um mundo que insiste em arrastá-lo para o caos. Conforme a história avança, a matilha de Hanka começa a crescer, mesmo que Jin tente negar até o último segundo. A Academia Seto, com a sua fauna absurda, oferece uma oportunidade perfeita para que novos personagens surjam e baguncem ainda mais a rotina do protagonista. Um dos primeiros acréscimos é Milo, a koala que só come folhas extremamente específicas e vive em modo econômico de energia. Ela traz um humor mais calmo, literalmente dormindo no meio das conversas, mas um charme que atrai a atenção dos outros animais. Depois surge Yukari, uma gata selvagem desajeitada cujo instinto predatório vira e mexe ativa na hora errada, geralmente envolvendo o próprio Jin, e em cada encontro a comédia física e o exagero biológico toma conta, mostrando como diferentes espécies têm comportamentos imprevisíveis. Mas um dos momentos mais importantes é a formação do clube de comidas selvagens, liderada pelo próprio Hanka. A ideia do clube é simplesmente juntar diversas espécies para aprender receitas que respeitem tradições, hábitos e necessidades biológicas de cada animal. O problema é que as diferenças entre predadores e presas transformam cada reunião do clube em uma bomba relógio prestes a explodir. Ainda assim, é justamente nesse caos que o grupo começa a fortalecer laços. Enquanto isso, a relação entre Jin e Hitomi ganha mais destaque. Os dois tentam viver uma rotina normal dentro da escola, mas acabam sempre puxados para as loucuras dos clubes, disputadas territoriais, festivais escolares e até competições regionais entre diferentes espécies. Hitomi, com a sua calma e simpatia, funciona como o equilíbrio perfeito para Jin, e ela que mantém o grupo unido quando a divergência entre instintos quase separa em todo mundo. Outro ponto central dessa fase da história é a chegada de Nekomi, a líder estudantil felina que tenta manter a ordem na escola. Ela frequentemente repreende Jin e Hanka, mas no fundo se preocupa com o bem-estar de todos. A presença dela também introduz conflitos maiores envolvendo regras escolares, eventos oficiais e a convivência delicada entre espécies muito diferentes. Ao longo dessa parte, o anime se aprofunda nas relações entre os personagens, mostrando que por trás da comédia existe um tema forte sobre aceitação, convivência e identidade. Cada personagem tenta encontrar seu lugar na Academia Seton e Jin, mesmo contrariado, começa a perceber que talvez fazer parte de uma matilha não seja tão ruim quanto imaginava. A convivência entre espécies começa a ficar cada vez mais caótica conforme Jin, mesmo contra sua vontade, passa a ser arrastado para o cotidiano da matilha que Hank está formando. A pequena loba, determinada a provar que consegue reunir diferentes animais em harmonia, começa a recrutar novos membros para o grupo, cada um trazendo um novo problema para Jin lidar. O primeiro grande reforço é a calma e a Mio, a koala que vem de um ritmo próprio. Então, conforme ela vai encontrando, vai reunindo o seu bando. Conforme o ano escolar avança, a matilha de Hanka começa a enfrentar desafios ainda maiores, especialmente quando novas espécies começam a chegar à Academia Seton. A diversidade aumenta e junto com ela,
o número de conflitos territoriais, rivalidades naturais e crises comportamentais que transformam a rotina da escola em um caos ainda maior. É nesse momento que surge Faye, a loba cinzenta que se torna uma das grandes rivais naturais de Honka. Diferente da protagonista, Faye possui uma postura elegante, presença dominante e um instinto mais refinado, o que faz muitos animais enxergarem nela a verdadeira líder entre os canídeos. A tensão entre as duas cresce e cada encontro criado gera um clima de disputa, não apenas liderança da matilha, mas também a atenção de Jin, algo que Hanka jamais admitiria em voz alta, mas sente profundamente. Enquanto isso, o clube de vida selvagem começa a ganhar mais reconhecimento dentro da escola, principalmente graças aos esforços de Hitomi, que tenta manter tudo funcional apesar das brigas constantes. Com o clube crescendo, Jin se vê cada vez mais envolvido com os problemas das diferentes espécies, mesmo detestando animais. Eventos escolares, torneios interespécies e atividades extracurriculares criam situações cômicas, mas também revelam inseguranças e conflitos internos dos membros dos grupos. A história também aprofunda as motivações de alguns personagens, como King Shishorino, o leão popular da escola que, apesar da aparência intimidadora, esconde insegurança sobre sua própria força e o peso das expectativas de sua PF. Já a doce e rechududa Milby, a pinguim imperador, enfrenta suas próprias limitações físicas enquanto tenta participar das atividades do clube, trazendo momentos emocionantes e mostrando que cada personagem carrega muito mais do que aparenta. Ao mesmo tempo, a pressão da presidente do conselho estudantil aumenta. Com a escola cada vez bagunçada pelas interações entre espécies, ela decide criar um conjunto de novas regras rígidas que ameaçam diretamente a existência do clube de vida selvagem. Com medo do clube ser fechado, a matilha precisa provar que pode conviver pacificamente, algo que ironicamente parece impossível para eles. É nesse ponto que ocorre o grande evento que funciona como o ápice desse arco, um festival escolar onde cada espécie deve contribuir para demonstrar convivência e cooperação. O clube de Hanka fica responsável por uma apresentação unindo animais carnívoros, herbívoros e onívoros, um conceito que por si só já é um dia a dia de bomba relógio. O ensaio é um desastre, brigas, perseguições instintivas e colapsos nervosos, mas no dia da apresentação, depois de muito esforço, broncas de Jin e determinação de Hitomi, a matilha surpreende a escola ao realizar um espetáculo único, mostrando que é possível, mesmo que por poucos minutos, deixar instintos de lado e agir como um grupo unido. Esse momento marca uma virada emocional importante. Hanka finalmente percebe que a sua força não vem da disputa, mas da união de todos. Jin, aos poucos, reconhece que mesmo detestando animais, ele desenvolveu um laço real com aquele grupo maluco que destrói a paz diariamente dele. Hitomi continua sendo o coração do clube enquanto os novos desafios se aproximam, prometendo ainda mais confusão, crescimento e momentos de intensidade. A Academia Sutton segue sendo um ambiente imprevisível, onde cada esquina guarda um problema totalmente novo. Mas agora a matilha sabe que, independente da diferença, eles formam uma família caótica, barulhenta, perigosa, mas uma boa família.